Muito bem, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 8 da Emancipação da Alma. Nós estamos finalizando esse item, ou melhor, esse capítulo, né, da Emancipação da Alma, tratando do resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, a questão 445. Esse é o nosso segundo encontro sobre esse tema. Kardec tinha abordado aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o sonambulismo, toda a parte, vamos dizer, fisiológica do fenômeno, né? O que o espírito, qual é exatamente ali o processo do sonambulismo, o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, falando sobre a comunicação com os espíritos, encarnados ou não, durante esse momento de transe, e falando também para nós aqui sobre a visão, né, os pensamentos que ele capta durante esse período de transe, né? E aqui no final, nós vimos nesse nosso último encontro, que ele coloca também aqui, né, Kardec inclusive chama atenção para esse ponto, que a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato com a mão na sensitiva, né? Então, falando também sobre a presença de pessoas que têm curiosidade para ver o fenômeno, mas trazem pensamentos antagônicos àquilo que se propõe, né? Então, são pessoas que estão ali para procurar defeito, para observar se existe uma farsa ou não, o que muitas vezes acaba sendo justo dependendo da circunstância. Porque a gente lembra que Kardec comentou que no passado era muito comum, durante as experiências, né, de sonambulismo, as vivências de sonambulismo, simulações, charlatanismo, tudo isso era levado em consideração naquela época, né? Nós falamos sobre os entretenimentos teatrais que aconteciam no século XIX, começo do século XX, em que muitas pessoas se aproveitavam dessa onda de fenômenos espirituais para se beneficiarem materialmente, né? Então Kardec alertava que isso era necessário ficar atento, né? Só que quando o trabalho era legítimo, ou seja, o trabalho legítimo acabava sofrendo pelo trabalho, por aquilo que era feito de uma forma ilegítima, né? Então, passada essa parte do fenômeno, Kardec comenta aqui no final, né, que o sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que, muitas vezes, fale de si como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual, ora é este que fala àquele. Como nós comentamos também no nosso encontro passado, o fenômeno de sonambulismo ele já não é tão frequente de ser praticado nas atividades espíritas, pelo menos aqui do Brasil. Então, se naquela época era algo natural, até porque o magnetismo era algo muito comum, era uma prática normal, né? Nós lembramos que, eu me recordo até de um artigo que eu li, que falava sobre o magnetismo na Europa, e especialmente em Londres, era muito comum nós encontrarmos, você andava na rua, uma placa dizendo que ali era um consultório de magnetizador. Da mesma forma que hoje nós andamos pela rua e vemos ali consultórios médicos, psicólogos, dentistas e tudo mais, magnetizadores também tinham esse tipo de atendimento que era mais, digamos, comercial. Então, eventualmente, durante a aplicação do passe magnético ou da magnetoterapia, Boninho Embaixador, não era raro que uma pessoa entrasse num estado de transe e esse fenômeno acabava sendo observado. Então não era algo espírita. Lembrando sempre que o espiritismo não cria, o espiritismo ele investiga
aquilo que já é considerado um fenômeno natural. E o magnetismo, então, não era algo relacionado com o espiritismo, era relacionado com o espírito em si, que o espiritismo, então, estuda com detalhamento, com profundidade, com cuidado para ver exatamente ali o alcance desse fenômeno que envolve o espírito humano. Saindo dessa parte fisiológica, dessa parte mais corporal, fluídica, nós temos agora Kardec, que continua trazendo para nós agora a parte mais intelectual. Né? Então ele diz assim, porque lembrando sempre, né, que o indivíduo, quando ele entrava no transe sonambúlico, e ele poderia trazer conhecimentos que ele não tinha naquela sua existência. Principalmente, a gente acabou se acostumando a acompanhar os casos de orientações médicas, né? Então, pessoas que faziam diagnósticos, apresentavam tratamentos, e ali nós tínhamos duas possibilidades. Ou o fenômeno medianímico acontecendo, quando o sonâmbulo ele entrava em contato com os espíritos que passavam para ele orientações sobre aqueles casos que aconteciam. Nesse caso, nós tínhamos ali um trabalho compartilhado, ou o próprio espírito, o próprio sonâmbulo, fazia o diagnóstico a partir de uma bagagem de conhecimento que ele já trazia de existências anteriores. Então isso era observado, chamava muita atenção. Esse era um dos pontos, inclusive, que despertava a atenção daqueles que observavam, né, o acontecimento, o fenômeno em si, de ver ali que pessoas que tinham ali uma vida comum, um nível intelectual nada surpreendente dentro de um conhecimento mediano, e de repente no estado sonambúlico ele apresentava um conhecimento profundo, conhecimento especializado, e todo mundo ficava perguntando, né, de onde ele tirou esse conhecimento todo. Então a possibilidade de intercâmbio com o mundo espiritual era uma condição, uma situação, e uma outra era a própria bagagem dele. Então é isso que Kardec aborda a partir de agora, na sequência aqui do nosso texto. Vamos a ela. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Então aqui a gente vai lembrar que para podermos compreender essa situação é necessário que nós tenhamos aquele entendimento da base sobre as reencarnações, sobre as experiências vivenciadas pelos espíritos, os valores, os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos em existências anteriores, e que na existência atual o espírito, não tendo a possibilidade de vivenciar aquilo que no passado ele já experimentou em termos de programa reencarnatório, nessa existência ele vai ficar restrito, seja intelectualmente, seja fisicamente, seja socialmente, e ele não está vivendo aquela experiência. Todos nós vivemos isso. Se na nossa existência atual nós temos uma vida que podemos dizer relativamente comum, imaginemos que no passado nós tenhamos tido experiências que poderiam ali trazer para nós um grau de conhecimento, experiências diferentes, uma certa notoriedade, ou mesmo até do lado inferior também ali experiências bastante negativas. Então tudo isso faz parte desse acúmulo de experiências que cada espírito vai adquirindo em cada reencarnação. Muito bem. E Kardec segue.
pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Antes de continuarmos aqui, percebamos que tudo aquilo que Kardec trazia para nós a título de observação sobre as experiências, principalmente de emancipação da alma, enquanto a maioria das pessoas se impressionava com o fenômeno, Kardec observava exatamente a indicação da existência de um elemento fora da matéria. Então, de onde ele tirou esse conhecimento? Como ele consegue realizar tal fenômeno? E aí então vem, segundo a visão de Kardec, vem exatamente ali a comprovação da existência do espírito, independentemente da matéria. E isso para nós não é apenas ali a comprovação, mas trazendo toda a base da doutrina espírita. Porque a própria doutrina espírita ela é nada mais, nada menos do que trazer para nós a realidade espiritual que todos nós vivemos. Kardec, inclusive, nós já falamos sobre isso, lá no livro O que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é a ciência que trata da origem, do destino e da relação dos espíritos com o mundo físico e o mundo corpóreo, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, percebamos que o espírito é o elemento principal. Então, todos esses fenômenos, na verdade, eles servem para a comprovação daquele elemento que é a base da própria doutrina. É como se nós pensássemos, vamos fazer uma seita baseada em alienígenas. Você já viu algum alienígena? Não. Então como é que você pode criar uma seita baseada nisso? Então o Espiritismo é uma doutrina. Como é que você pode trabalhar essa doutrina sem ter a comprovação do elemento espiritual? Hoje nós trabalhamos muito mais com a fé raciocinada. A grande maioria das pessoas hoje acaba não tendo contato com nenhum tipo de experiência mediúnica. Quando frequentam centros espíritas, por exemplo, assistem a palestras, fazem trabalhos de cura, fazem trabalhos sociais, leem muitos livros, participam de estudos, mas não participam ativamente de nenhum tipo de fenômeno mediúnico. Porque hoje nós já temos consolidada a ideia da existência do mundo espiritual, pelos exemplos que nós temos dos médiuns, das publicações, de todos os trabalhos que já foram divulgados. Então, é como se nós aceitássemos a existência do espírito pelo simples fato de nós termos todas essas referências. Mas naquela época era diferente. Naquela época Kardec estava desbravando um novo caminho que até então era dominado pelas religiões tradicionais que não admitiam qualquer tipo de relação com o mundo espiritual, inclusive trazendo proibições e punições para aqueles que de alguma forma tivessem essa relação. Basta a gente lembrar, né, das bruxas que eram perseguidas, das feiticeiras e feiticeiros que eram perseguidos, que eram inclusive ali torturados, mortos, porque tinham essa relação com o mundo espiritual, e isso era inadmissível. E aí então Kardec, quando apresenta para nós essa proposta dessa filosofia baseada nesse conhecimento do mundo espiritual, não era simplesmente você dizer que os espíritos existiam. Era necessário que você demonstrasse a existência dos espíritos. Por isso o fenômeno mediúnico e esses fenômenos anímicos, eles eram fundamentais para trazer para as pessoas a convicção da existência do mundo espiritual. E aí a gente vê a distância desses mais de 160 anos que separa a nossa atualidade daquela realidade do século XIX, em que nós aceitamos a ideia dos espíritos exatamente ali por tudo aquilo que foi construído no decorrer desse período de mais de um século e meio. Então nós pensamos, poxa, mas espíritos existem de fato? Aí nós lemos alguma coisa sobre a vida de Chico Xavier. Lemos os trabalhos de Divaldo Franco. Lemos os livros que foram publicados.
eventualmente participando de reuniões mediúnicas, seja ela participando como trabalhadores ou como beneficiários daquele tipo de trabalho, vai trazendo para nós essa comprovação. Mas Kardec, na época, ele começou do zero. Esse foi o grande desafio dele. Por isso, então, quando é colocado para nós aqui nesse trecho, quando ele diz assim, deixa eu ver aqui, pelos fenômenos, lendo mais uma vez o trecho que nós vimos agora, pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da emancipação. Então, enquanto as pessoas se deslumbram, Kardec observava exatamente a existência desse princípio inteligente, independente da matéria, comprovando a legitimidade da doutrina dos espíritos. E ele segue. Abre-nos dessa maneira o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Então está aí, né, lembrando sempre que quando se fala, como nós já estudamos, né, quais são exatamente as possibilidades de vivência de um sonâmbulo, quer natural, quer magnético. Aí nós já falamos sobre dupla vista, sobre comunicação com os espíritos, conhecimentos que são reavivados durante esse estado alterado de consciência, aqueles fenômenos de clarividência e clareaudiência, onde ele tem a percepção de sons e de imagens que estão aquém da sua capacidade física, visual ou auditiva. Ver alguma coisa que acontece num outro país, ver alguma coisa que acontece numa outra cidade, ouvir alguma coisa que acontece em lugar distante. Então a pergunta é, como é que ele descobriu isso? Como é que ele adivinhou que aquela pessoa morreu? Na atualidade nós temos a facilidade da internet, né? Que, poxa vida, eu tive aqui uma clarividência de que alguma coisa aconteceu em tal lugar. É só você entrar numa rede social que está ali presente. Naquela época o conhecimento vinha uma semana depois. E aí então vinham todas as desconfianças. Como é que ele soube? Será que ele recebeu alguma carta? Será que o telégrafo, que era ali o meio de comunicação mais evoluído da época, trouxe para ele essa informação que ele adivinhou? E aí depois, até mesmo no século XX, nós tivemos também esses fenômenos do sonambulismo sendo debatidos dentro daquela que hoje é chamada de pseudociência, que é a parapsicologia, que não fala necessariamente sobre alma ou sobre espírito, mas fala sobre capacidades da mente. E até mesmo isso, o Espiritismo, bom dia Sandra, o Espiritismo não procura combater a parapsicologia, mas soma esse conhecimento, porque a parapsicologia, dentro daqueles fenômenos que nós conhecemos, a telepatia, que é a capacidade de comunicação mental à distância, lembrando que a palavra tele significa distância, telefone, televisão, é aquilo que você consegue resolver à distância. Então nós temos a telecinesia, que nós já conversamos, aquele fenômeno de capacidade de mover objetos à distância, sem encostar nesse objeto, inclusive na década de 1900, nas décadas, na verdade, de 1950 até 1980, principalmente décadas de 1950 a 70, são 3 décadas, 50, 60 e 70, nós tivemos durante aquele período da Guerra Fria envolvendo Estados Unidos e União Soviética,
muitas pesquisas em torno da parapsicologia para fazer com que pessoas que tivessem essa capacidade de ler pensamentos ou ter ali percepções à distância pudessem ser utilizadas para descobrir códigos de lançamentos de mísseis, bases secretas, até mesmo assassinatos. Um documentário que surgiu mostrando ali um médium que tinha capacidade de fazer o coração de um rato parar com a força do pensamento. E aí então pensavam, se ele consegue fazer o coração daquele rato parar com a força do pensamento, ele poderia ser infiltrado no lugar e matar uma pessoa, fazendo com que o coração dela pare de funcionar. E tudo isso foi estudado pela parapsicologia. Então telepatia, telecinesia, até mesmo psicopirogenia, que é a capacidade de criar fogo espontaneamente, o Padre Quevedo estudou bastante sobre isso, ele divulgava, tinha programas que mostravam isso. Então, essa ciência, ou pseudociência, se dedicou a esses estudos. Para quem se lembra do filme O Caça-Fantasmas, no começo eram 3 pesquisadores numa faculdade de psicologia que estudavam parapsicologia. Adivinhar cartas escondidas, adivinhar o que o outro está pensando e coisa e tal. Então, isso são capacidades da mente. Que Kardec, na época, ele não tinha possibilidade de estudar, porque não era ali algo que fazia parte dos estudos daquela época. Mas ele estudava as potencialidades da alma. E aí, então, nós lembramos que a telepatia nada mais é do que uma capacidade de expansão do espírito. Embora a parapsicologia não estude o espírito como elemento central, mas estuda a mente e suas capacidades, Kardec entendia que você não pode desvincular a mente do espírito. Então, seja qual for o fenômeno envolvido na parapsicologia, é o espírito que é a origem de tudo. E Divaldo traz para nós ele trouxe para nós, falando exatamente sobre isso, que ele lembrava, ele tinha uma frase que nós já utilizamos aqui algumas vezes, que ele dizia que todo médium é um paranormal. Lembrando que esse prefixo para significa que está além da normalidade. Assim como extra, paranormal, extranormal, seja lá como for. Então, o paranormal é aquele que está além da normalidade. E lembrando sempre que, nesse caso, o fenômeno mediúnico ou o fenômeno anímico, como é o caso da telepatia, por exemplo, é algo que não é considerado normal. Ele não faz parte do conjunto das leis naturais que nós temos hoje, embora a doutrina espírita trate isso como normal. Então ele dizia que todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Por quê? Porque quando nós falamos em mediunidade, o médium é essa expressão latina que fala daquele que está no meio de duas coisas. Nesse caso, o médium é aquele que se encontra no meio, está intermediando a relação entre mundo espiritual e mundo físico. Então, aquele paranormal que apenas trabalha com a força da mente, ele não tem relação com o mundo espiritual necessariamente. Por isso que todo médium é um paranormal, porque a mediunidade é algo que foge da normalidade, daquilo que nós compreendemos hoje. Mas nem todo paranormal é médium, porque eu posso apenas produzir um fenômeno anímico. É daí que nós temos hoje, dentro da doutrina espírita, embora Kardec não tenha falado sobre paranormalidade, ele fala sobre animismo. E o animismo nada mais é do que uma capacidade da alma de realizar fenômenos por si mesma, sem intervenção de espíritos. E o sonambulismo era algo paranormal, podemos dizer assim. Tanto que Edgar Cayce, que nós estudamos, é considerado um dos grandes paranormais da atualidade. O Chico Xavier, por sua vez, também era um paranormal, dentro desse conceito de que a mediunidade está além da normalidade. Vamos em frente. A Kardec agora aqui, então, ele sai do sonambulismo e ele entra agora na parte do êxtase. O êxtase é aquele fenômeno em que há uma alteração da consciência do indivíduo, causado principalmente por experiências místicas ou experiências de grande comoção. Então, no caso que nós estudamos Santa Teresa d'Ávila, ela era uma religiosa,
Portanto, ela viveu essa experiência do êxtase e ela passa não apenas a ser uma religiosa, ela passa a ser considerada uma mística. São expressões que são dadas de acordo com cada cultura, de acordo com cada época, exatamente trazendo para nós essa ideia de algo que se relaciona com um fenômeno, especialmente aqui nesse caso um fenômeno espiritual. Então o êxtase que nós estudamos também é uma experiência que traz ali para aquele que a experimenta uma sensação diferenciada. Por isso que nós temos inclusive esse nome êxtase, temos até uma droga chamada êxtase, que é uma droga sintética que jovens, né, tomam na balada e tudo mais, para vivenciar uma experiência química. Mas é uma experiência tão intensa que deram esse nome de êxtase. Porém, nesse caso, além da própria experiência, tem também ali as consequências neurológicas que isso acaba provocando. Então nós podemos hoje falar sobre o êxtase, e é muito difícil falarmos sobre isso, inclusive, porque o êxtase é algo muito subjetivo. O que Kardec pôde observar no sonambulismo, vendo ali exatamente quais eram as possibilidades dos sonâmbulos, dos diversos sonâmbulos que foram estudados, qual era o alcance, qual era a intensidade, qual era o tipo de experiência que ele vivenciou. O êxtase é aquela experiência que traz aquele sentimento profundo. Mas como é que nós vamos descrever um sentimento profundo se isso é muito subjetivo? Se isso depende de cada pessoa? Então o que Kardec observou é que, sim, esse tipo de experiência existe. Ele traz determinados tipos de sensações e determinados tipos de ideias e imagens que são produzidas. Mas nem sempre é possível definir com clareza. Por isso a gente coloca essa numa categoria muito mais abstrata do que o sonambulismo, que parece ser muito mais concreto, porque o médium está ali descrevendo o que ele está falando. Enquanto que o êxtase, depois que ele vai, aquele que volta da experiência, vai tentar, dentro do seu deslumbre, descrever aquilo que foi experimentado. Mas vamos lá. Ele diz assim para nós então: o êxtase é o estado em que a independência da alma, com relação ao corpo, se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. Vamos ver aqui o que ele entende de palpável. Porque eu acabei de dizer para vocês que é algo abstrato. Abstrato para aquele que observa, mas para aquele que vivencia, é essa experiência em que a alma alcança a maior liberdade. Então, para o médium para o estático, a experiência para ele é muito concreta. Para aquele que observa, não consegue definir com clareza aquilo que foi experimentado, já que é difícil para o estático descrever aquilo que ele vivenciou. Como eu falei para vocês, ele vai falar do deslumbre, ele vai falar das sensações maravilhosas, daquelas imagens que eventualmente ele tenha visto, mas aquele que está observando está pensando, nossa, ele está viajando naquilo que ele está falando. Dizer que teve contato, quase um contato divino, como é que alguém pode descrever um contato divino? Por isso é o mais difícil de ser observado, de ser analisado, mas ele é o mais concreto para aquele que experimenta. Por isso Kardec que coloca, ele é de certa forma mais palpável para o estático. E ele diz ainda, no sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque, se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Cerca-o, então, resplandente e desusado fulgor. Olha só. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor. Inebriam-no harmonias que na terra se desconhecem. Indefinível bem-estar o invade. Observem, indefinível bem-estar.
esse indefinível significa que não pode ser definido, exatamente porque é aquela sensação de alegria plena que ele acaba vivenciando. Goza antecipadamente da beatitude celeste. E Kardec destaca esse trecho. Bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão, ou seja, quebraria sem a possibilidade de volta, de retorno. Nesse estado desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dita, quer dizer, tem a dita, quer dizer, tem a alegria de avistar, né? Dá-se com os estáticos o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita podem ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas conforme seja mais ou menos elevado. Então, a compreensão dele daquilo que ele está vivenciando vai depender da sua elevação, que pode ser mais ou menos elevado, né? Muitas vezes, porém, há neles mais excitação que a verdadeira lucidez. Ou, melhor, muitas vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Podemos dizer assim, de palavras mais simples, né? O deslumbre. Ele fica deslumbrado com aquilo que ele vê. Então ele volta assim, transformado por aquilo que ele experimentou. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando, com tal intuito, os seus olhos aparências que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Então ele está dizendo para nós aqui que o estático, quando ele experimenta esse tipo de vivência, se ele não tiver um equilíbrio, uma maturidade para lidar com esse tipo de situação, ele acaba se deixando levar por esse deslumbre que muitas vezes acaba sendo influenciado por espíritos que, levando a sua mente a ideia daquilo que ele cultiva enquanto encarnado, por exemplo, enquanto êxtase é uma experiência mística, nós podemos entender com facilidade que, principalmente pessoas que estão muito ligadas a um ambiente religioso acabam experimentando isso. Então nós temos muitas histórias de freiras, de padres, de sacerdotes, de praticantes que vivem com muita intensidade aquela experiência. Porque exatamente ali naqueles momentos de transe, nós vemos, por exemplo, né, de danças, músicas, ambientes, rezas, vários tipos de experiências dentro do ambiente religioso, que nós podemos dizer espiritual, porque religioso depende de cada escola, cada cultura, mas independentemente dessa cultura, é a vivência religiosa, espiritual que ele acaba experimentando. Então o êxtase acaba sendo desencadeado exatamente por esse tipo de relação que a pessoa tem com o mundo espiritual, estimulado por suas crenças e pelas práticas que ele acaba adquirindo. E isso pode ser inclusive acrescentando, como nós comentamos, elementos químicos
substâncias que acabam sendo ingeridas ou inaladas. Basta a gente lembrar, por exemplo, as histórias dos indígenas que tinham ali, né, o famoso cachimbo da paz, que usavam ervas para fazer aquelas defumações, só que eram ervas alucinógenas, que acabavam provocando naquele indígena uma visão do mundo espiritual muito específica. A gente vê muito isso em filmes, né? Que daqueles momentos em que ele está trabalhando uma cura, de repente ele se vê como uma ave voando no céu, vivendo experiências, por exemplo, Dudu também. Tanto na parte de substâncias, o cheiro, o barulho, né? A gente já chegou a falar sobre isso. Por exemplo, durante as práticas, a gente vê isso nos sufis, por exemplo. Os sufis são aquele grupo de muçulmanos que ficam girando. Na Turquia se vê muito isso, inclusive se tornam apresentações em que eles usam aquele chapéu meio cônico, aquelas saias, né, não sei o nome daquela roupa, mas aquelas saias eles ficam girando durante muito tempo. E isso para eles é um estado alterado de consciência. Eles ficam girando, girando, e isso se torna, de certa forma, um espetáculo, mas é um estado de transe. A mesma coisa acontece no caso, por exemplo, da Umbanda. Nós temos ali o ambiente onde você tem os odores, você tem as roupas, você tem os sons. Tudo isso faz com que esse conjunto de elementos induzam o indivíduo nesse estado de transe. Agora, o êxtase em si, ele depende muito da constituição orgânica que o indivíduo tem para poder se desprender com tal intensidade. Porque lembrando que o êxtase é o grau máximo de liberdade que o espírito adquire. Então nem todas as pessoas estão capacitadas para isso, mas eles vivem experiências de alteração de consciência devido ao ambiente onde eles estão. Alguém, por exemplo, saindo da Umbanda, entrando numa igreja, você está ali envolvido por imagens, luzes, cânticos, objetos que você tem contato. E isso acaba também te induzindo a esse estado alterado. Então nós vamos encontrar entre muçulmanos, judeus, budistas, católicos, cristãos de modo geral. Então é o ambiente, é o estímulo que ele recebe exterior que acaba fazendo com que ele tenha esse tipo de experiência. Eu mesmo, quando ouvia de casa aqueles atabaques batendo, eu sentia uma coisa tão estranha. Descia e ia até lá, né? Olha só. Poxa vida, né, Sandra? Complicado, né? Principalmente na Holanda, né? Que eles têm essa liberdade de substâncias, de práticas e tudo mais, né? Então isso é problemático. Então por isso a gente percebe que o êxtase está muito ligado a essa experiência, essa vivência espiritual. Tem até um documentário interessante, formado em publicidade, né? Bacana. Tem um documentário muito interessante, ele é uma série de documentários, uma série de vídeos, chamado A História das Religiões. E ele fala sobre as religiões tradicionais que nós conhecemos, né? Católicos, protestantes, eles chamavam na época protestantes, mas são aqueles que nós conhecemos hoje, os evangélicos. Nós temos ali os judeus, temos budistas, temos muçulmanos, temos também algumas práticas indígenas, temos algumas práticas africanas, temos algumas práticas aborígenes, que nesse caso são religiões consideradas religiões naturalistas, porque elas estão muito ligadas a elementos da natureza. Então nós vemos, por exemplo, animais, plantas, ambientes naturais e tudo mais, né? Então, esses tipos de vivências favorecem aquele indivíduo que tem uma predisposição a ter essa independência num grau bastante elevado a viver o êxtase. Então tudo isso mostra para nós, né, que é uma experiência espiritual que depende muito daquilo que o indivíduo vivencia, porque não é algo natural. Você está ali na sua casa e de repente você vira um estático.
Você tem que ter, primeiro, essa predisposição orgânica, e segundo, estar envolvido nesse ambiente que te auxilia a buscar essa condição de liberdade espiritual para viver essa espiritualidade mais elevada. Por isso que a gente sempre vai perceber nos relatos de pessoas que vivenciam o êxtase, aquela pessoa que é o estático, está ligada de alguma forma a alguma vivência religiosa. Né? Então, por isso a gente acaba percebendo o quão raro isso acaba acontecendo na vida comum das pessoas. Kardec avança, vamos lá. A Sandra está comentando aqui para nós, né, que na Holanda, né, uma prática muito comum, né, a liberdade, pessoas que, por exemplo, maconha, por exemplo, você pode comprar de uma forma recreativa, então tem essa cultura naquele país, né, então infelizmente vemos que as pessoas se envolvem com muita facilidade, né. Ainda mais isso, né, Sandra? Uma visão muito materialista da vida, né? Mas vamos lá. Bom, muito bem. Seguindo aqui então, Kardec coloca sobre as influências que os espíritos sofrem, e aí depois, quando eles relatam a experiência que eles vivenciaram, eles trazem também ali as fantasias que eles acabam não apenas cultivando dentro das suas práticas, das suas crenças, mas também daquilo que eles acabam sendo induzidos pelos espíritos de trazerem essas imagens, porque acaba sendo, de certa forma, pensemos o seguinte, imaginemos alguém que vive num ambiente religioso, alguém muito jovem, que tem essa predisposição, acaba sendo induzido pelo ambiente, pelos elementos exteriores, acaba sendo induzido a entrar nesse estado alterado para vivenciar uma experiência do êxtase. E aí então, quando ela volta a si, para trazer aquele relato, imaginemos que essa pessoa se encontra no meio de outras pessoas religiosas. E aí então, os espíritos inferiores que querem prejudicar aquele trabalho, trazem essas imagens, trazendo muito mais perturbação, trazendo muito mais equívocos e fantasias do que a realidade espiritual. E isso acaba trazendo um grande prejuízo para o trabalho em si. Aquela comunidade acaba sendo influenciada por imagens que não são reais do mundo espiritual. E aí a gente vai lembrar sempre que aquilo que o Espiritismo traz para nós, por exemplo, através dos seus estudos, através do conhecimento que nos é oferecido, é exatamente trazer uma visão real do mundo espiritual para que a gente possa viver de um modo real em busca desse objetivo, que é o nosso crescimento espiritual. Agora, quando nós nos desviamos desse caminho racional e entramos nas fantasias, muitas vezes a gente acaba entrando num caminho perigoso. Tanto que muitas das práticas negativas que foram praticadas pelas religiões durante a nossa história são práticas de pessoas que, tomadas por um deslumbre, tomaram decisões erradas, como, por exemplo, a Inquisição. De alguém que decidiu, por exemplo, que ele é o escolhido, que ele é o Messias, ou que ele tem que purificar aquela alma. Quantas pessoas, né, nós tivemos até aqui no Brasil uma figura icônica, né, recente, né, que é o Henri Christ. Vocês devem se lembrar dele, né, que ele aparecia na mídia, mas aparecia na mídia de um modo quase que ridicularizado. Se vestia de Jesus Cristo, usava uma coroa de espinhos, ficava com jovens vestidas de branco em volta dele, e ele se dizia a reencarnação de Jesus Cristo. Esse tipo de figura dentro de uma comunidade que acaba influenciando, nós tivemos inclusive no Brasil duas experiências, né? Tivemos Canudos e tivemos também o Contestado. São duas experiências no Nordeste e no Sul do Brasil, onde duas pessoas que eram místicas comandavam comunidades. E essas duas comunidades místicas sofreram depois ali toda a intervenção do Estado, onde muitas mortes, muita destruição acabou acontecendo, por pessoas que se colocavam como sendo encarnação de alguém especial. Esse é o tipo de realidade que a gente encontra quando nós perdemos a razão no que diz respeito à nossa condição espiritual.
Quantos líderes religiosos pelo mundo afora? Jesus, inclusive, ele era apontado como sendo um desses místicos que apareciam aí pelo mundo afora, levando pessoas para esse caminho de destruição, de prejuízo, de sofrimento, em vez de trazer ali a esperança. Assim como ele, outras pessoas também surgiram, mas que não deram continuidade exatamente pelo fato de que não eram reais naquilo que eles propunham. Então, pegar um estático que traz uma imagem do mundo espiritual. Eu me recordo de um episódio, vocês devem se lembrar, nós que somos aqui um pouco mais antigos, daquele programa Carga Pesada. Lembra do Pedro e do Bino, né, que era o Antônio Fagundes e o Stefânio Garcia? Eles viviam as experiências de caminhoneiros deles, né? Eu me lembro isso na década de 1980, eu era muito jovem naquela época. Mas eu lembro de um episódio que eles estavam caminhando e eles chegaram numa pequena cidade onde tinha uma menina que era considerada uma santa. Ela vivia ali dentro de uma gruta e ela era uma jovem, tipo 17 anos de idade, 16 anos. E ela era considerada uma santa pela comunidade. Só que para ela aquilo era muito sofrimento, né? Então o Pedro e o Bino ali se envolveram naquela situação, percebendo que ela era apenas uma garota. Mas pelo fato de, não me recordo exatamente, o fato dela ter vivido uma certa experiência, ela foi considerada uma santa pela família e pelas pessoas que viviam próximas. Ou seja, a vida dela se transformou. Na mídia, crianças em ambientes evangélicos, por exemplo, que eram consideradas prodígios ou que tinham ali a capacidade de realizar milagres, imaginemos o prejuízo que isso causa para aquela comunidade. Enquanto acabam aceitando aquilo como sendo algo revolucionário, algo miraculoso, na verdade estimula cada vez mais ali o distanciamento da razão. Tudo isso, então, para nós, como nós vimos, que pode parecer algo bonito quando ele é mal utilizado e mal explorado, na verdade, só o fato de ser explorado já é ruim, né? Mas quando ele é explorado nesse sentido, ele acaba trazendo muito mais prejuízos, e esses espíritos que se envolvem nesse tipo de experiência, depois têm outras existências futuras somente para poder sair daquilo que experimentaram. Quantos são aqueles, né? Me lembro até de Maíse Braga, que eu já comentei com vocês várias vezes, bastante conhecida lá na Comunhão Espírita de Brasília, e ela contou isso numa palestra que os espíritos fizeram, mas na minha encarnação anterior eu vim como muda. E eu vim como muda porque na encarnação anterior a essa outra, ela foi alguém que usou a palavra para trazer muita confusão e levou muitas pessoas ao sofrimento. E aí, numa encarnação seguinte, ela veio sem a capacidade de fala, mas com o compromisso de se resgatar e reconstruir aquilo que ela destruiu, para que nessa encarnação atual ela viesse como uma palestrante espírita. Olha só que coisa curiosa. E quantas pessoas vivenciam isso, de terem explorado essa capacidade da palavra e essa capacidade intelectual para desvirtuar grupos inteiros, muitas vezes até nações, pelo fato de serem interpretadas dessa forma equivocada, porque alguém disse que era alguém especial. Dudu colocou, né, o êxtase pode ser de forma patológica, de repente como uma esquizofrenia, pode ser visto como uma esquizofrenia. Alguém que tem esses delírios por causa da doença, dependendo do ambiente onde ele está, ele pode ser considerado como sendo alguém que tem essa capacidade. Isso é só para a gente poder perceber o quão grave é essas experiências espirituais da mediunidade, do sonambulismo, do êxtase, quando acaba sendo mal compreendido pelas pessoas. Quanto sofrimento isso pode gerar. Avançando um pouco mais, vamos lá. Há nisso um escolho. Kardec coloca sobre a influência dos espíritos nas revelações dos estáticos, né? Há nisso um escolho, quer dizer, há nisso um problema. Mas nem todos são assim.
cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhe as revelações na balança da razão. Então, exatamente essa balança da razão. Alguém que dizia que, por exemplo, no passado, era alguém que a alma estava perdida e que a fogueira era capaz de purificar aquele espírito. E as pessoas começavam a ser queimadas em praça pública. Porque alguém fez um mau julgamento, interpretou de uma forma equivocada, assim como hoje nós temos também aqueles que se vestem com coletes, com bombas, dizendo que fazem isso em nome da fé. E isso vem acontecendo no decorrer das gerações. Porque o mundo espiritual acaba se tornando algo que foge da razão. E é o que a doutrina espírita nos chama a atenção, a fé raciocinada. E ainda assim, mesmo aprendendo tudo isso, nós já cometemos os nossos equívocos. Estudando Filomeno de Miranda, nós lembramos o Hospital Esperança, quantos médiuns falidos tinha ali. Mesmo sendo espíritas, mesmo estudando a mediunidade, mesmo vivenciando a relação com o mundo espiritual, ainda assim se desviavam da realidade. Dudu colocou, né, eu vi na minha vida passada que era um homem com sífilis, né, e fiz sofrer muitas mulheres e muitas crianças nasciam cegas. Por isso nessa vida eu não pude ter filhos e tenho glaucoma, né? Cada um com suas experiências e suas revelações, né? Mas é a lei de causa e efeito presente, né? Cada um de nós com sua própria cota. Para finalizarmos aqui o nosso trabalho, as emanações da alma se verificam às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido por nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que exista até onde estende a sua alma a sua ação. Até estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem, né? Lembrando que vista ordinária é aquilo que está dentro da ordem, é a visão normal que ele tem. Agora, quando ele está no estado estado sonambúlico, ele tem uma vista extraordinária. Que aí, então ele vai além do que seus olhos são capazes de perceber. No momento em que um fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Né? Ou seja, é aquele olhar perdido que a pessoa tem, né? Aquele olhar distante, né? Ele para olhando para o nada, mas a sua mente está ativa, né? Espiritualmente falando. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. Então, apesar dos olhos não funcionarem do modo normal, dentro da sua fisiologia, ele enxerga coisas que ninguém está vendo. E aí a gente vai lembrar que eu comentei com vocês que uma das pesquisas realizadas pelo Dr. Sérgio Felipe, aqui em São Paulo, né, era exatamente entender os efeitos fisiológicos do transe mediúnico. Então alguém que está ali no transe mediúnico, um espírito se comunicando, e aí então foi coletado sangue, feito eletrocardiograma, eletroencefalograma, para ver qual a diferença entre os parâmetros normais no estado de vigília e os parâmetros alterados durante o transe mediúnico. Não me recordo exatamente ali, mas lembro que ele comentou que houve algumas alterações que foram observadas, tanto nos exames bioquímicos como nos exames, né, no caso dos exames analisando os impulsos elétricos do organismo, eletrocardiograma e eletroencefalograma. Então o que Kardec fala aqui, que o corpo dele, quando ele fala aqui para nós, no momento em que o fenômeno da segunda vista se produz,
o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. Enquanto Kardec observava apenas ali os olhos, a postura física, na atualidade foram coletados dados e elementos, material do corpo para poder analisar se houve realmente alterações físicas, e não apenas na aparência. Dudu colocou, há um bloqueio na visão para que o sonambúlico possa ver pelo olhar do espírito, exatamente, né? Até porque, eu não sei nem se seria esse bloqueio, mas é como se ele desligasse a visão física. Né? Ele se desliga fisicamente e passa apenas a observar espiritualmente. É aquela coisa, né? Os seus olhos estão, né? Quer dizer, a sua visão está onde o espírito está. Então ele acaba se desligando da realidade física e passa apenas a ver fisicamente. Então o corpo físico para ele é um instrumento inativo. E ele apenas ali observa, e ele passa a observar apenas ali agora espiritualmente. Bom, é isso, né? Então, fechando por aqui, Kardec depois vai continuar falando um pouquinho mais aos dotados dessa... Ah, tá acabando já. Rapidinho, deixa eu ler aqui para vocês, falta só meia página. Aos dotados dessa faculdade, ele se afigura tão natural como a que todos temos de ver. Consideram-na um atributo de seus próprios seres que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como de um sonho. O poder da dupla vista varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos a que se pode dar ao qualitativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos que deram ou que estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma coisa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza, tal a razão por que hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e neles se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fosse tidos como sobrenaturais. Então, lembrando aqui, né, que as pitonisas na época da Grécia, né, então, e outros termos religiosos de pessoas daquela época, que estavam nos templos sagrados e tudo mais, vivenciavam essas experiências, porque isso é natural, não é uma novidade. A novidade é apenas a oportunidade de estudar isso de um modo mais profundo. Mas a experiência em si, inclusive sendo interpretada muitas vezes de um modo equivocado, acaba sempre estando presente na história da humanidade. Por isso eu sempre recomendo para vocês o livro, a Mediunidade dos Santos, ele é muito bacana de ser estudado, esse livro, porque o Clóvis Tavares ele pega a história da própria igreja, que sempre relatou, embora sempre tenha dado ali a sua visão religiosa, registrou esses fenômenos no decorrer da história desse novo milênio, né, claro, né, de santos que foram, que tiveram suas experiências a partir do início da Igreja Católica, lá no século IV, século V, tudo isso foi muito bem documentado por eles, e dando a oportunidade de estudarmos o fenômeno mediúnico a partir desses registros. Mas certamente nós encontraríamos também outros tantos fora da Igreja Católica que também apresentam fenômenos mediúnicos bastante interessantes de serem estudados. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Finalizamos então o capítulo 8